Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária que está prevista do artigo 128 ao artigo 135 do CTN. E a responsabilidade tributária, ela tem uma relevância bastante grande na nossa disciplina, processo tributário, porque ela vai definir quem é o sujeito passivo ou quem são os sujeitos passivos da relação jurídica tributária. O grande professor, o grande tributarista Hugo de Brito Machado, ele tem a definição para a responsabilidade tributária da seguinte maneira, ele define responsabilidade tributária da seguinte maneira, e eu acho o conceito dele um conceito muito apropriado, muito bom, que nos dá exatamente uma ideia da responsabilidade tributária, da figura da responsabilidade tributária. O professor Hugo de Brito assim nos ensina. Em sentido estrito, é a submissão em virtude de disposição legal expressa de determinada pessoa que não é o contribuinte, mas está vinculada ao fato gerador da obrigação tributária principal, ao direito do fisco de exigir a respectiva prestação. Então, dentro do conceito do professor Hugo de Brito, é importante nós destacarmos que é a submissão em virtude de disposição legal. Daí, a primeira grande e importante observação que nós devemos anotar sobre responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária decorre de lei. Portanto, pessoal, somente a lei poderá dispor sobre responsabilidade tributária. E nesse sentido, qual é o tipo de lei, poderíamos nos perguntar, que regula a matéria responsabilidade tributária? Bom, nós teremos as normas gerais, aquelas relativas à figura responsabilidade tributária aplicada a todos os tributos. Nesse caso, exige-se lei complementar. E como já falamos inúmeras vezes em nossas aulas, o Código Tributário Nacional, o CTN, ele, embora seja uma lei ordinária, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar e, portanto, as disposições, as normas gerais de responsabilidade tributária estão previstas no CTN, como eu disse a vocês, dos artigos 128 a 135. Agora, quando nós temos um regramento, a criação da figura da responsabilidade tributária específica aplicada a um determinado tributo, nesse caso, nós poderemos fazê-la por meio de lei ordinária, ok? Então, essa lei ordinária, que evidentemente tem que estar em consonância com as disposições gerais trazidas pelo CTN. Então, responsabilidade tributária é matéria restrita, afeta a lei. Lei complementar, disposições gerais previstas no CTN, e quando falamos da responsabilidade aplicada a um tributo específico, podemos utilizar a lei ordinária para tratar da matéria. Bom, o artigo 128, seguindo ainda, pessoal, no conceito do professor Hugo de Brito, é interessante destacar também que pessoa que não é contribuinte. Então, o responsável tributário, ele não é o contribuinte. Ele não é a pessoa que tem a obrigação legal de pagar o tributo. Não. O responsável tributário, ele vai ter, na verdade, a responsabilidade de fazer o recolhimento do tributo. Mas quem paga, quem desembolsa o dinheiro para pagar o tributo é o contribuinte, aquele previsto na lei como contribuinte de direito, ok? Mas essa pessoa, que pessoa, Rosali? O responsável tributário, ele tem uma ligação, ele está vinculado ao fato gerador da obrigação tributária principal. Lembrando que a obrigação tributária principal é aquela representada pelo dever de pagar o tributo ou de pagar uma penalidade tributária, tá certo? Então, essa pessoa, a pessoa do responsável, ele está vinculado. Querem um exemplo? Eu dou um exemplo para vocês. O empregador em relação aos tributos incidentes sobre a folha de pagamento. Por exemplo, o empregador em relação à contribuição social, a contribuição previdenciária devida pelo empregado. Ora,
essa contribuição ela deve ser retida no salário. Então veja, quem faz o pagamento do empregado é o empregador. Quem processa a folha de pagamento é o empregador. Portanto, ele está vinculado ao fato gerador da obrigação tributária principal de pagar a contribuição social, que é justamente o fato do trabalhador receber o seu salário. E aí o empregador está vinculado diretamente a esse fato, já que é ele, empregador, quem paga o salário ao empregado. E o fisco, a partir dessa situação de que a lei impõe ao responsável tributário o dever de recolher esse tributo, o fisco, então, poderá exigir do responsável tributário a prestação do serviço, a prestação tributária, ok? Do respectivo tributo lá. Então, esses são alguns destaques que eu julgo importantes extrairmos aqui do conceito de responsabilidade tributária trazido pelo grande professor Hugo de Brito Machado. Bom, o artigo 128 do CTN, meus queridos, ele vai trazer a definição de quem é o responsável tributário, bem como ele vai falar das modalidades existentes de responsabilidade tributária. A doutrina, ela classifica a responsabilidade tributária em dois grupos, ou em duas espécies: responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Dentro da responsabilidade por transferência, nós teríamos três subespécies, que seria a responsabilidade por sucessão, a responsabilidade por solidariedade e a responsabilidade de terceiros. Evidentemente que nós vamos estudar cada uma delas, né, em todas as suas nuances, nos seus pormenores, nos nossos encontros presenciais, nos nossos encontros virtuais e nas nossas aulas, né, ministradas ali no aplicativo do Microsoft Teams. Bom, agora, o que é importante a gente só deixar registrado aqui nesse vídeo para já ir esquentando para os nossos encontros? Ora, pessoal, a responsabilidade por substituição, também chamada por alguns doutrinadores de responsabilidade primária, em que momento que ela acontece? Ela acontece antes, ela surge, né, no mesmo momento da ocorrência do fato gerador. Ou seja, na hora que ocorre o fato gerador, aquele fato que vai gerar a cobrança de um tributo, o dever de pagar, de recolher aquele tributo, já é atribuído ao responsável tributário. De outro lado, a responsabilidade por transferência, ela decorre de um evento posterior ao fato gerador. Então, a lei vai trazer algumas situações, tá certo? Em que nós teremos uma modificação do sujeito passivo. Então, no momento da ocorrência do fato gerador, o contribuinte, ele tem o dever de pagar o tributo. Entretanto, no decorrer do tempo ou após a ocorrência do fato gerador, há determinadas situações previstas em lei que atribuirão o dever de recolhimento do tributo para o responsável tributário. Daí, falarmos da modificação da sujeição passiva, ou seja, modifica-se o sujeito passivo, modifica-se o sujeito que tem agora o dever de cumprir aquele pagamento, de cumprir o recolhimento tributário, ok? Bom, a responsabilidade, como eu disse, por substituição, ela tem três subtipos, né, ou três subespécies, que é a responsabilidade por sucessão, por solidariedade e de terceiros. A responsabilidade por substituição, chamada ordinária, primária, pessoal, ela também pode ser classificada em duas subespécies. Quais são? A substituição para trás, que também é chamada de regressiva, de antecedente, e a substituição para frente, progressiva ou subsequente. O que nós vamos tomar como base? Qual será o nosso ponto de partida para classificar a responsabilidade por substituição
em responsabilidade por substituição para trás ou em responsabilidade por substituição para frente? Qual é o nosso parâmetro que nos permite fazer tal distinção? Ora, pessoal, essas duas modalidades, né, para a gente dividir aí, para compreender essas duas subespécies, o nosso parâmetro será o fato gerador. O fato gerador, quando o pagamento do tributo, tá certo? Então, o fato gerador e o momento em que se dá o pagamento do tributo. Ora, se nós tivermos um pagamento antes da ocorrência do fato gerador, teremos substituição para frente. Se tivermos o pagamento após a geração do fato gerador, após a ocorrência do fato gerador, teremos substituição para trás, ok? Então, pessoal, por que isso? Ora, vamos imaginar o seguinte: o fato gerador ocorre primeiro que o pagamento, ele fica para trás. Então, o fato gerador, ele acontece primeiro que o pagamento. Então, o fato gerador fica para trás. Por quê? Porque o fato gerador acontece e o pagamento vai vir depois. O fato gerador ficou para trás, substituição para trás. Agora, o pagamento acontece, né, primeiro que o fato gerador fica para frente. Pagamento aqui, fato gerador vem depois. Então, substituição para frente. Agora, o fato gerador está aqui, tá certo? Aconteceu o fato gerador, o pagamento vai acontecer no momento posterior. O fato gerador ficou para trás. Então, a gente toma como parâmetro o fato gerador e também o pagamento para classificar em substituição para frente, substituição para trás. Lembrando que estamos falando aí da responsabilidade por substituição. Exemplo de substituição para trás. Nós podemos citar a cadeia de produção e circulação de mercadorias em relação ao ICMS, pessoal, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um imposto de competência dos estados, como nós estudamos lá no período passado, quando estudamos a matéria Direito Tributário 2. Então, olha só, quando um produtor, por exemplo, ele vende a sua produção para a indústria, o produtor, ele deveria recolher o ICMS. Ele deveria recolher o ICMS. Entretanto, a própria lei determina que caberá à indústria, que nesse caso é o substituto, recolher esse tributo em substituição ao produtor. Ele é o substituído. Então, observa-se que o contribuinte direto do ICMS, nessa situação, é o produtor, que praticou o fato gerador, que vendeu o seu produto para a indústria. Esse é o fato gerador. Porém, a lei atribui o dever de recolher esse ICMS a quem? A uma terceira pessoa, que no nosso exemplo é a indústria. Isso está no artigo 128, parágrafo 6º do CTN, ok? Na substituição para frente, pessoal, ou subsequente, ou também chamada de progressiva, o pagamento ocorre antes do fato gerador. Utiliza-se uma base de cálculo presumida, um valor que hipoteticamente vai ser atribuído à próxima ocorrência do fato gerador. E a CF, a Constituição da República, por meio do parágrafo 7º do artigo 150, ele trata esse parágrafo sobre a possibilidade de substituição para frente. Então, dei uma lidinha lá no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, que fala da substituição para frente. Com relação à substituição para frente, a gente vai falar aqui, para encerrar o nosso vídeo, de duas questões, né? Duas dúvidas. Bom, eu estou pagando antes por algo que ainda não aconteceu, por um fato gerador que supostamente vai acontecer lá na frente, correto? Beleza. E se esse fato gerador não acontecer? Esse fato gerador futuro? Veja, eu pago primeiro para depois ocorrer o fato gerador. Eu pago primeiro e depois, só então, acontecerá o fato gerador referente àquele tributo que eu já estou recolhendo ali. A pergunta é, e se esse fato gerador não acontecer? Caberá restituição do valor recolhido a título de ICMS? Por exemplo, quem terá legitimidade para pleitear essa devolução?
Bom, a resposta a essa questão, pessoal, ela está no próprio texto constitucional, no parágrafo 7º do artigo 150, tá certo? A própria lei diz sobre a possibilidade, sim, de você pedir restituição. Agora, vamos imaginar que o fato futuro aconteça. Então, aí a gente está numa outra hipótese. O fato gerador futuro, aquele pelo qual você já pagou o tributo, ele acontece. Porém, quando você calculou o tributo, você usou uma base de cálculo, um valor presumido. Presumo que a venda será feita por R$300 mil. Entretanto, pessoal, quando a venda realmente for concretizada, portanto, quando ocorrer o fato gerador, ela não foi realizada pelo valor que você presumiu. Ela foi realizada por um valor inferior. Você presumiu R$300 mil e ela foi realizada por R$200 mil. Ora, quanto menor a base de cálculo, menor o valor do imposto a recolher. Então, se você calculou em cima de 300, mas na verdade foi vendida por 200, você recolheu o tributo a mais. E aí? Nesse caso, caberá a restituição do valor recolhido a maior de ICMS? Nesse caso, pessoal, nós temos uma ADI, ADI número 1851, que foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio, contra o convênio firmado, né, que trata o convênio, pessoal, é um convênio que trata, que traça as diretrizes do ICMS, ele é formado por representantes dos estados, do Senado, etc. e tal. E o convênio número 1397, ele previa que não seria possível fazer a restituição do ICMS caso o fato gerador acontecesse com um valor menor do que aquele que foi presumido. Portanto, né, a pessoa teria direito a um troco, já que ela recolheu o ICMS a maior do que aquele que foi efetivamente devido. E aí, óbvio, o governo não queria perder dinheiro, disse que nesse caso não haveria que se falar em restituição, em devolução do valor pago a maior. Foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio, a ADI, como eu disse para vocês, 1851, e naquela ocasião o STF entendeu que de fato não cabia essa restituição e que o convênio 1397 estava acobertado pelo fundamento, pela Constituição, então não haveria aí nenhuma incoerência, ok? Entretanto, em 2016, o STF mudou o seu posicionamento. O STF mudou o seu posicionamento por meio do recurso, né, do RE número 593849 e entendeu que é devida, sim, a restituição quando há um recolhimento maior. E, pessoal, esse era, né, o entendimento esperado desde aquela época. Não justifica o Estado não devolver aquilo que foi recolhido a maior. Me parece, inclusive, que poderia ser configurada tal situação como uma situação de enriquecimento ilícito, ok? Então, em sede de repercussão geral, o STF entende que, abre aspas, é devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias, foi uma questão específica do ICMS, que é o imposto por substituição, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, ok? Se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, nós tivemos essa mudança de entendimento do STF em 2016. O STJ, ele entende que os estados que não assinaram esse convênio 13 de 1997 podem realizar a restituição do ICMS quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida. Isso ficou no recurso especial 13.80.204 da cidade de São Paulo. O julgamento do referido recurso pelo STJ aconteceu em 2015, portanto, antes da mudada da jurisprudência, da virada da jurisprudência do STF, tá certo? E aí, o STF, pessoal, passou depois desse posicionamento do STF, entendendo que é possível a restituição, tá certo? Independentemente do Estado ter ou não assinado o tal convênio,
o STJ tem adotado o entendimento do STF, de acordo com o artigo 1040, inciso 2º do novo Código de Processo Civil. Então, nós temos lá o artigo 1040, que nos diz o seguinte: publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, se o acordo recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Então, o STJ, ele tinha um entendimento que só caberia a restituição para naqueles casos em que o Estado não tivesse assinado o convênio 13 de 1997. Porém, esse julgamento, esse entendimento do STJ era anterior ao entendimento do STF, de 2016. A partir do posicionamento do STF de que é possível, independentemente de qualquer situação, pedir a restituição, bastando para isso que a base real, a base de cálculo utilizada na hora da venda propriamente dita, ela seja menor do que aquela base de cálculo presumida lá atrás, quando foi feito o recolhimento do ICMS, é possível a restituição, independentemente do Estado ter ou não assinado o convênio. Então, a partir desse posicionamento do STF, o STJ também mudou o seu entendimento, seguindo a linha do STF. Portanto, assunto pacificado nos dois tribunais superiores de que, havendo um recolhimento a maior, é possível você pedir, é possível se pleitear a restituição do ICMS, sempre que a base de cálculo presumida, pessoal, base de cálculo, o valor da venda da mercadoria, aquilo que foi presumido for menor do que o valor da venda efetivamente realizada. Então, nesse vídeo, era isso que eu queria tratar com vocês, e nós vamos ter um próximo vídeo tratando dos aspectos gerais da responsabilidade por transferência. Muito obrigada, um abraço, até o próximo vídeo.